Caramba, essa dança do pessoal vai virar meme. Olá, boa tarde mais uma vez. 13 de agosto, hoje é sexta-feira, 13. Aê! Outro dia de chegar terça-feira 13. Dia do azar. Bora assistir sexta-feira 13 de noite, galera. Eu não sei de onde veio essa história de que sexta-feira 13 é dia do azar, mas existem vários filmes, né? Várias histórias. Sexta-feira 13 é dia do terror, professor. É o dia do do terror, Jason. exatamente, né? É o dia do Onde as pessoas Jason. evitam passar por debaixo de escada, encontrar gato preto. Eu não sei como é que fica o caso daquelas pessoas que criam gato preto, né? O que fazem nesse dia com gato? Será que amarra? Não tem nada a ver, não, professor, que eu já criei um gato preto. Mas sim. E aí, tu Tadinho fazia do gato. na quinta-feira 12, tu amarrava aí no quintal para soltar só no sábado 14, não? Não, né? Né? Vai saber o que esse povo fazia. Minha bisa tem um gato preto. Hã? Todo mansinho ele. Quando eu chego lá, o maluco só falta me beijar. Na moral, você estava falando de bolo. Eu sou o único aqui que não gosta de bolo, velho. Acho que sim. Christian, saia já desse mundo. Você não merece viver mais aqui, saia. Mas Vai eu também não embora, gosto pelo de amor de bolo. Deus. Ei, Eu gosto de bolo, só que nem eu gosto daqueles bolos simples, sabe? faltam 140 dias para acabar o ano. Amém, Ou seja, Jesus. está mais perto do que longe, né? Olha, Mariane também não gosta, ó. Já formou agora, já tem o casal Brian. O trio do bolo. Agora tem o casal Mariane e Christian. Ah, é verdade, mas já nem com Christian, Não, professor. lembra que era pra ser o Os que casal falam muito e os que não comem bolo. Olha. Eu falo muito, rapaz. Mariana e Christian, o casal lá do São João. Fica vocês dois conversando aí, conversando. Não, a gente tava falando de bolo, das coisas normais do dia. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Rapaz, eu dormi bem, mas eu tô com sono. Não sei o que é. Acho que a pressão tá baixando. O senhor quase estourou meu ouvido professor, se agora. for assim, também a minha tá baixando todo dia. Ô, pessoa, dormir muito pode dar sono. Verdade. Porque quanto mais Ponto você dorme, mais confia. preguiçoso você fica. E mais com sono você fica também. Ó, nós começamos a falar sobre o período regencial brasileiro, né? Esse período ele vai de quando a quando? 1631 a 1640. Vocês estão vendo aqui Dom Pedro II, tá? Então, com 14 anos de idade, que é quando ele assume o Império do Brasil. Ele deveria assumir com 18 anos de idade, mas acontece alguma coisa que faz adiantar 4 anos aí no seu reinado. Bom, detalhe, ele também é o último imperador do Brasil, né? Porque nós vamos ter depois disso uma república. 15 de novembro de 1889, o Brasil se torna uma república. Mas isso aí já é assunto para o ano que vem, né? 2022, nono ano, todo mundo aí, se Deus quiser. Então, veja bem, nós falamos sobre o sistema político atual, né, que acontece quando um presidente ele renuncia ou ele é deposto, né, ou ele sofre impeachment. O que mais que nós falamos na última aula? Aqui está Dom Pedro II, vocês estão vendo que ele era uma criança em 1831, tá? Só tinha 5 anos de idade, quando o pai dele, Dom Pedro I, abdicou do trono e voltou para Portugal, tá? Para reivindicar o trono lá para sua filha, que havia sido tomado pelo seu irmão, Dom Miguel, tá certo? Então, como Dom Pedro II só tinha 5 anos, acaba que no Brasil nós vamos ter um período de regência, ou seja, enquanto ele não tem idade para assumir, o Brasil vai ser governado por parlamentares, né? Vão eleger aí, primeiro vai ser uma regência trina provisória, formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que era pai de Caxias, pelos senadores José Joaquim Campos e Nicolau de Campos Vergueiro, que são exatamente esses três. Caramba, pessoa. Oi. Esse negócio de brigadeiro Lima Silva tinha no Monopolis. E agora que eu lembrei. É verdade, né?
né, mano? Tem um monte de canto no Monopoly, velho, mó É legal. que, tipo, o Monopoly, ele é como se fosse um negócio de... É como se fosse comércio cidade. das cidades. Isso. Ou bem massa, né? Bem legal. Em São Paulo tem muitas ruas com o nome de que são homenagem a brigadeiros do Exército, né? Exército não, brigadeiro é da Aeronáutica, se não me engano. Ou é da Marinha, um dos dois, não lembro. Agora Deixa eu não procurar lembro. aqui. Boa pergunta. Ah? Oi? Eu agora não lembro, porque faz tempo que eu não jogo Monopoly. Mas eu lembro que tinha um negócio assim de Brigadeiro Lima. Tenente Brigadeiro. Bom, não lembro, mas é uma patente das Forças Armadas. Tá? Então, Imagina se hoje em dia as pessoas se chamassem brigadeiro. Todo mundo ia zoar com a cara dela, tadinha. então, mas Coitada. aí não é o nome dele, não. É só a patente dele. Ok? Tenente brigadeiro, meu filho. Se você se chamasse brigadeiro hoje em dia, você tava lascado. Bom, vamos lá. Tem alguém que se chamando de Irineu. Vamos lá. Aí depois da regência trina provisória, vai ter uma regência trina permanente, tá certo? Aí falamos dos grupos políticos que existiam na regência, né? Os restauradores, que é um grupo que quer trazer de volta Dom Pedro I. Esse grupo vai acabar logo porque Dom Pedro I ele morre lá em 1834, ou é 35, não lembro. Então, como o principal nome deles, o principal objetivo dos restauradores é trazer Dom Pedro, e Dom Pedro I morre, então acaba aí a Caraca, história pessoa, dele. a sua cadeira tá falando mais que você. Tá ruim essa cadeira. Ó, ele morreu em 1834, tá? Então, apenas 3 anos depois ele deve ter ido embora. Então, esse grupo restauradores, ele vai ter que se juntar aos outros 2 grupos que sobraram. Quem são eles? Os liberais moderados e os liberais exaltados. Claro que a maioria vai ficar aqui nos liberais moderados, tá? Que representavam a aristocracia rural, defendiam uma monarquia constitucional. O que é isso? É aquela monarquia que o rei reina, mas quem governa é o Monarca? parlamento. São os deputados e senadores. E você vai ter os liberais exaltados, pessoal da classe média urbana, tinha vínculo aí com grandes proprietários rurais, reivindicava aí uma monarquia federativa, uma forma de governo que garantia autonomia para as províncias. E alguns desses grupos também, alguns integrantes do grupo também defendiam aí a república. Lembrando também que o Brasil foi o último país das Américas a virar república, enquanto os países latinos, né, os países que foram dominados pela Espanha, latino é uma coisa também latino, os países que foram colônia da Espanha, quando eles iam adquirindo, conquistando a sua independência, eles já iam se tornando direto para a república. O Brasil passou aí um bom tempo ainda como império, tá certo? Bom, falamos sobre isso também. Assim, aí a regência trina, depois ela vira regência una, tá certo? Então, o Brasil passou a ser governado por apenas uma pessoa, eleita pelo voto secreto, com mandato de 4 anos, como é hoje, tá? E esse período aí é chamado também como um período conhecido como experiência republicana, tá certo? Esse aqui, Diogo Antônio Feijó, é o primeiro regente uno do Brasil, tá? Só que ele não fica os 4 anos, ele fica só 2, de 35 a 37, porque ele vai ter, além de problemas de saúde, falta de apoio político, tá certo? Bom, aí nós paramos aqui, que são as revoltas regenciais. Deixa eu voltar, qual é a cor que eu estou fazendo aqui? É azul. Olha a minha cadeira. Essa cadeira tá punk. Bom, o período regencial, ele vai ser marcado aí. Quando eu não quero que ela faça barulho, ela faz. O período regencial vai ser marcado pela eclosão de diversas revoltas provinciais, que vão ameaçar aí dividir o jovem Estado brasileiro em diferentes
repúblicas independentes. Da mesma forma que aconteceu na América Espanhola, tá, pessoal? Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que nós vamos ter vários países aí na América Espanhola. Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Equador, vários, tá? O Brasil fez um esforço, né? O governo brasileiro fez um esforço enorme para manter o país todo dentro de um mesmo estado, que é o Brasil hoje, tá certo? Mas, claro que houveram aí revoltas que buscaram separar uma região ou outra do Brasil, tá certo? O que estava em disputa aí? Estava em disputa aí um modelo centralizado de poder, defendido pelas elites, ligadas ao governo imperial, e o modelo federativo, com autonomia para as províncias. As rebeliões, elas expunham também as fortes tensões sociais no interior do país, onde a maioria da população era vítima da pobreza e da violência da escravidão. Lembrando que nós estamos ainda no século XIX e o Brasil é um país escravista, ou seja, ele pratica o trabalho escravo. De onde vêm esses escravos, pessoal? De onde vêm esses escravos? Cadê vocês? África. Da África, exatamente. É o tráfico negreiro, tá certo? Detalhe, nós estamos aí já, 1634, 1635, já vai haver uma pressão da Inglaterra para que o Brasil pare de usar o trabalho escravo, tá certo? Então, nós vamos ter essa pressão aí praticamente durante quase todo o século XIX. Essa pressão termina em 1888, quando a princesa Isabel, de fato, assina aí a Lei Áurea, onde a escravidão é abolida, tá certo? Bom, vamos lá. Olha, esse aqui é um mapa do Brasil, mais ou menos da época, tá? Vejam que não tem um Acre aqui ainda, ó. Tá sem um Acre. E tá faltando alguns estados também, né? Por exemplo, aqui, ó, Grão-Pará. Englobava tudo, né? Aqui tá o Amapá, na época era Grão-Pará. Aqui em cima tá Roraima, na época era o Grão-Pará. Não tem Rondônia, não tem Tocantins. Tocantins ainda é Goiás, tá? Então, nós temos aí um mapa do Brasil, Peraí, então mais... nessa época o Mato Grosso era a capital? Mato Grosso? Do Brasil? É, nessa época. Não, a capital do Brasil nessa época era Rio de Janeiro ainda. Ah tá, aqui tá marcado negócio no Mato Grosso, eu pensei que era. Não, esse mapa ele está mostrando só quais foram as revoltas que houveram na região, e houve uma revolta lá em Cuiabá, tá? Em 1834. Certo? Esse mapa está mostrando justamente as revoltas. Então, nós vamos ter a cabanagem, 1835 a 1840, no Grão-Pará, aqui no norte do país. Aí, na parte do Maranhão, pega o Maranhão, um pouquinho do Piauí, nós temos a balaiada. Aí, mais descendo um pouquinho para Salvador aqui, ó, nós vamos ter duas, Malês e Sabinada. Sabinada não é que eles não sabiam nada, não, é porque vem de Fernando Sabino, que era o líder do movimento, tá? Por isso que chama de Sabinada. Aí vem nada. Hã? Oi? Indo um pouquinho para a esquerda aqui, Cuiabá, né, as rusgas cuiabanas, e lá embaixo, no sul do país, nós temos os farrapos, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, vai durar 10 anos aí, 1835 a 1845, tá certo? Tudo bem? Sim. Ok. Vamos lá, então. Cadê? Onde é que eu estou? Aqui. Chega. Sabe nada. Vamos começar pela sabe nada, que não quer dizer que nada sabiam, né? Sabe nada em razão do nome. Eu falei Fernando Sabino, né? Oh, meu Deus, Fernando Sabino é um escritor brasileiro. Francisco Sabino. Olha, professor falando besteira. Você esteja gravando ainda. Hã? Tá gravando ainda. Ainda tava gravando. Não, tá gravando. É Fernando Sabino. E eu já li o livro de Fernando Sabino e acho que eu falei no automático. Oi? Nada, não.
Cadê? Onde é que eu tô? Bom, a Sabinada recebeu esse nome em razão aí de um dos seus líderes, tá? O Fernando Sabino, que era médico e jornalista. O descontentamento com o fato de o comércio e os altos impostos, aliás, o comércio e os altos postos administrativos serem ocupados principalmente por membros da elite, ou seja, não sobrava espaço aí para pessoas de classes mais baixas, tá? De classes menos favorecidas. Além disso, tinha aí a falta de autonomia da província, ou seja, nada poderia ser decidido na Bahia. Tudo teria que descer para ser decidido lá no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, tá? Isso aí vai mobilizar... Oi? Faz sentido. Isso aí vai mobilizar grupos sociais. Que grupos são esses? O povo pobre, urbano, os escravos, os negros livres, as camadas médias, os comerciantes, os artesãos e os militares. Então, vejam que é uma galera até considerável, tá certo? Que vai lutar aí pela separação da Bahia do território brasileiro. Bom, 6 de novembro de 1837, nós estamos ainda no período regencial, os revoltosos ocupam militarmente a área próxima ao Forte de São Pedro. Um documento assinado por 105 revoltosos declarava o desligamento da Bahia do governo central, que é no Rio de Janeiro. Olha só, declarava o desligamento da Bahia, ou seja, na prática, eles estavam fundando um novo país. Se tivesse dado certo, nós teríamos o Brasil sem a Bahia. A Bahia seria um novo país aí, tá? Então, a Bahia seria o país baiano. País dos Bom, União. o presidente da província da Bahia foi obrigado a abandonar seu cargo. Os revoltosos declararam um governo republicano. Olha só, seguindo o exemplo dos outros países aqui, os nossos vizinhos, né? Quando os nossos vizinhos foram ficando dependentes da Espanha, eles já foram se tornando Da Espanha? uma república. Só o Brasil que demorou para virar república, tá certo? Bom, só que Brasil no caso deles... atrasado como sempre. Oi? Brasil atrasado como sempre. Pois é, Brasil atrasado, como sempre. E aí a ideia deles era se tornar uma república até Dom Pedro II alcançar a maioridade. Claro que se tivessem conseguido se transformar em república, eu duvido muito que voltariam a ser parte do Brasil depois depois que Dom Pedro II completasse a maioridade, né? Mas, vamos lá. Bom, a repressão ao movimento vai ser forte, tá certo? E após cercar a cidade de Salvador, em 1638, o governo central vai pôr fim ao movimento, tá certo? Patrick Philip, desligue o microfone. Bom, os confrontos entre Sabinos e as tropas da Guarda Nacional resultaram aí em cerca de 3.000 rebeldes presos e cerca de 1.800 mortos. Inclusive, tem algumas histórias aí bem cabulosas, pessoal, de gente que, mesmo rendida, Cabulosa. acabou sendo morta aí pela Guarda Nacional. Tá certo? Ok. Bom, os africanos livres que participaram da revolta foram degradados para a África. Oi? A Segunda Guerra Mundial durou quanto tempo? Quantos anos? 6 anos. Foi de 1939 a 1945. Ah, tá, ok. Ó, quando eu falo que os africanos livres foram degradados para a África, eu estou dizendo o quê, na verdade? E foram devolvidos ao seu país? Eles foram expulsos daqui para a África, eles foram exilados, tá? Então, eles foram enviados de volta para a África, tá certo? Ah, tá. Bom, Acho que a professora de geografia falou alguma coisa sobre degradados assim. Eu acho que era sobre os... qual era o nome?
Eu esqueci o nome. Quando lembrar, você fala. Ó, outros rebeldes foram degradados para locais como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E alguns dos militares foram obrigados a lutar aí na Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul mesmo, tá certo? Francisco Sabino e João Carneiro foram condenados à morte, mas receberam anistia e foram obrigados ao degredo também, ou seja, ao exílio, né? E enviados para o Mato Grosso, no caso do Francisco Sabino, e para São Paulo, no caso do João Carneiro, tá certo? Pessoal, né, nesse período, quando vocês verem alguém que foi condenado à morte e acaba tendo a pena mudada para exílio, para degredo, geralmente é porque a pessoa tinha alguma influência, algum dinheiro, né, poder, alguma coisa. Se fosse pobre mesmo, seria enforcado, como foi Tiradentes, né? Lembra da história de Tiradentes? Do grupo todo, ele foi o único que foi... Foi morto por causa que era pobre. Exatamente. Cara, cala a boca aí. Injustiça. Poxa, que horas é pra gente? São exatamente 3 horas, Christian. Christian parece que nem está no Brasil. Vamos para a Revolta dos Malês, também em Salvador, também na Bahia. Tá vendo? Você falando que o baiano é preguiçoso, o baiano é lutador, rapaz. Tá por fora. Olha, os africanos que vieram ao Brasil eram provenientes, né? Eram oriundos de diferentes regiões da África e pertenciam a diversas etnias. Bom, em Salvador havia aí uma grande concentração de africanos convertidos ao Islã. Sim, também tinham islâmicos no Brasil, tá certo? 1835, inclusive é o mesmo ano que começa a revolta lá no Rio Grande do Sul, tá? A revolta dos Farrapos. E aí, em Salvador, no caso de Salvador, aconteceu a revolta mais radical de africanos escravizados e libertos do Brasil. Os rebeldes eram chamados de malês, porque a maioria fazia parte da nação Nagô, em cuja língua, o Yorubá, a palavra Imale significava muçulmano. Bom, cerca de 600 negros escravizados e alforriados se organizaram com o propósito, com o objetivo de libertar os escravos, matar aqueles que eram considerados traidores e pôr fim à escravidão. Então, a ideia era acabar com a escravidão na África já, olha, lá em Salvador, lá na Bahia. A maior parte dos rebeldes eram trabalhadores urbanos, domésticos, pedreiros, carpinteiros, alfaiates, vendedores, ambulantes, etc. A Guarda Nacional repreendeu violentamente o movimento, tá? O conflito resultou aí na morte de 70 rebeldes e 10 militares. Veja a diferença, né? 70 rebeldes para 10 militares. E além de deixar aí muitos feridos e centenas de presos. Aí vamos para o Maranhão, Balaiada, 1838, 1841. A Balaiada vai ser um movimento predominantemente popular. Mas, uma vez que seus membros posicionavam-se contra os grandes proprietários maranhenses. O nome Balaiada tem origem aí em um de seus líderes, Manuel Francisco dos Santos dos Anjos Ferreira. Cadê o balaio? É porque o apelido dele era balaio, tá? Por quê? Porque ele produzia balaios, que é um tipo de cesto. Você sabe o que é balaio, né? Vende na feira até hoje, balaio. Sabe ou não sabe? Tá aqui uma imagem, uma estátua, né, de Francisco Manuel dos Anjos, o balaio, na cidade de Caxias, no Maranhão. Bom, pessoal, participaram aí da balaiada escravizados, trabalhadores livres, vaqueiros, camponeses. Esses eram os grupos que mais sofriam a situação de crise e de miséria na província. Porém, os profissionais liberais também aderiram ao movimento. Tá certo? Assim, as principais motivações do movimento foram altos impostos, miséria, desigualdades sociais, desmandos dos grandes proprietários maranhenses e uma crise geral na província causada pela queda da exportação de algodão. Pessoal, quando eu falo desmandos, eu falo de ações que eram
até desumanas, por exemplo, castigos muito, muito fortes contra os escravos. Ok? Ok. O que vocês estão falando aqui, minha gente? Inosuke, carioca. Oitão do diabo é isso, minha gente? Vocês estão vendo isso sem entender nada. Hein? Bom, deixa eu voltar aqui para a balaiada que é melhor. Olha, em dezembro de 1838, outro líder da balaiada, o vaqueiro Raimundo Gomes, invadiu a cadeia pública de Vila Manga para libertar seu irmão. A partir de então, com o apoio de Manuel Francisco dos Anjos, o balaio, e de um grupo de vaqueiros, os balaios tomaram aí a cidade de Caxias, por isso que a estátua que eu mostrei agora está lá em Caxias, tá? Decretaram a expulsão dos portugueses da cidade e o fim da Guarda Nacional. O governo do Maranhão passou, então, a combater violentamente os revoltosos. Claro, né? Só ia ter pobre, então vai ser violento mesmo. As elites desse país, elas não gostam muito de pobre, não. Bom, além disso, o governo central, Rio de Janeiro, lembre-se disso, o governo central nesse momento é Rio de Janeiro, não é Brasília, nem existia Brasília nesse momento. O governo central vai enviar tropas ao Maranhão, lideradas aí pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva. A balaiada foi, por fim, reprimida e terminou em 1841. Nos combates, cerca de 12 mil escravos, é isso mesmo, 12 mil escravos, vaqueiros e camponeses foram mortos. Vejam que, no caso da balaiada, que não existia e não tinham grupos ou representantes da elite, então a repressão é feita de forma muito mais forte, tá? Não há perdão. Vamos subir mais um pouquinho para o Grão-Pará, cabanagem, 5 anos, aí, 1835, 1840. Ocorreu no Grão-Pará, que hoje são os estados de Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Tá? Também conhecida como Guerra dos Cabanos. A cabanagem foi influenciada pela Revolução Francesa. Lembrem-se, Revolução Francesa, ela aí vai lançar os ideais de liberdade, de igualdade e fraternidade, além da ideia de república, implantação de uma república, tá certo? O ponto central da insatisfação dos proprietários de terra e dos comerciantes locais era o controle que os comerciantes portugueses exerciam sobre os altos cargos públicos, incluindo do presidente da província. Olha, pessoal, vejam que essa questão do controle dos comerciantes portugueses sobre os altos cargos públicos também aconteceu lá em Salvador, tá certo? Então, é algo que é comum aí às duas províncias. Ok? Bom. Além disso, os habitantes do Grão-Pará viviam em uma situação de pobreza extrema. Dessa forma, a cabanagem foi uma revolta que reuniu as reivindicações de ascensão política de grupos ricos e médios locais com as exigências populares por melhores condições de sobrevivência. Tá? Ao que Grão-Pará, diferente da balaiada, já vai ter aí grupos ricos, né? Bom, os cabanos, que eram indígenas negros, mestiços pobres, que moravam em cabanas, daí vem o nome cabanos, ou cabanagem, moravam em cabanas à beira dos rios e igarapés, lutavam por uma vida melhor. O que acontece? Quando o governo central nomeou aí um novo presidente para a província, o movimento vai crescer, vai se exacerbar, tá? Não havia unidade entre os rebeldes. Isso é um problema. Quando vocês forem fazer uma revolta, vocês têm que garantir que todo o grupo está unido na mesma causa. Se não houver unidade, essa revolta tende a dar errado, tá? Por quê? Porque um grupo desunido, cada um vai para um lado, né? E aí é problema. Bom, após a retomada da capital por tropas legalistas, tropas do governo, os rebeldes se refugiaram no interior, onde permaneceram lutando por aproximadamente 3 anos. Muito tempo. 3 anos. Em 1840, o ano final, né, da cabanagem,
as tropas do governo vão retomar o controle da província e estima-se que 30 mil pessoas morreram no conflito. Olha como os números são altos até para os dias de hoje. Imagina naquela época, né? Pessoal, nós temos um exercício aqui e vou passar para vocês ainda hoje no grupo para vocês fazerem, tá? Vou fazer do mesmo jeito, vou mandar o material, leia o material, não quero saber de resposta, o carro tem 4 rodas, tá certo? E vou ver se consigo, se faço também para vocês responderem no formulário, tá? Ok? Deixa eu parar a gravação aqui. Até porque o carro tem 5 rodas, né, Christian? São 4 Pois rodas. é, né?